Eu sou o Chico e esse é mais uns 5 minutos com o Divino. O tema hoje é o pecado original. O que raios é o pecado original? É a gula? É o sexo? Não. O sexo nem é pecado. Mas esse é um assunto para um próximo episódio. Existem várias teorias que pregam que o problema do homem está no corpo. O puritanismo, o maniqueísmo, o dualismo pregam que o homem deve se libertar do corpo, das emoções, das paixões, da sexualidade. Mas não, o nosso problema não está no corpo. Lembram do que a Fê disse pra gente no segundo episódio da temporada? Deus nos deu o livre-arbítrio, que é essa capacidade de escolha. Mas a gente só é verdadeiramente livre quando escolhe o bem. Eu posso ser livre para comer chocolate até explodir, mas aí eu não vou estar sendo verdadeiramente livre. Por quê? Porque eu sei que se eu não parar de comer chocolate, eu vou explodir. Me explodir não é bom. Mas por que não é bom? O primeiro livro da Bíblia é chamado o Livro do Gênesis. Esse livro fala de como tudo começou. E não existe um lugar melhor pra gente começar do que nessa história. Deus cria todas as coisas, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. E viu que tudo era muito bom. Deus pega esses primeiros seres humanos e coloca num jardim. Um jardim incrível, muito bonito, cheio de coisas legais pra fazer, pra experimentar. E Deus dá a eles uma liberdade praticamente total. Comam de todas as árvores, exceto de uma. Mas por um instante eu queria deixar um pouco de lado essa árvore proibida e focar nas outras N-1 árvores. Vejam que impressionante, Deus diz: comam de todas essas árvores. Vivam plenamente. E o que isso quer dizer? As árvores do jardim representam tudo que faz a vida bela. A amizade, a ciência, uma boa conversa, a filosofia, a sexualidade. Devia ter árvore de chocolate também. Tudo que faz a vida bela. E Deus diz: comam dos frutos de todas essas árvores. Deus não quer nos limitar, quer que a gente viva plenamente. E Deus se alegre muito quando isso acontece. Mas a Bíblia também diz que eles estão proibidos de comer de uma árvore, uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É fácil distinguir entre o bem e o mal? Que critérios eu vou usar para dizer que isso é bom e aquilo não é? Eu posso perguntar para você, para você, para você, mas a verdade é que nós somos referenciais muito pobres. A gente não sabe de tudo, passa a vida descobrindo que estava enganado sobre isso e aquilo. A gente enxerga o mundo sob uma ótica muito limitada. Deus não. Deus é absoluto. E por isso o nosso referencial absoluto de bondade só pode estar em Deus. Deus é incondicionalmente bom. A imagem da árvore do conhecimento do bem e do mal representa simbolicamente, isso está no Catecismo, ponto 396, representa simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve reconhecer e respeitar com confiança. Eu, enquanto criatura, preciso reconhecer que não cabe a mim dizer o que é bom e o que é mal. Só Deus pode fazer isso. E esse é um limite que eu devo respeitar, confiando que Deus sim sabe o que é melhor para mim. E o que aconteceu? A queda do homem começa com uma mentira. A mentira de que o homem poderia ser muito mais do que realmente é. Muito melhor do que realmente é. Poderia ser igual a Deus. Absoluto. E o homem começa a acreditar nessa mentira. E dessa mentira nasce uma relação de desconfiança do homem para com Deus. E o limite intransponível da árvore do conhecimento do bem e do mal, de repente parece não ser tão intransponível assim. Afinal, por que não eu? Eu é que quero dizer o que é bom pra mim. Conhece essa história? O problema todo começa quando eu me autodeclaro o critério que vai distinguir entre o bem e o mal. Os meus desejos são o novo critério, não mais Deus. Eu sei o que é bom pra mim, mas isso é uma grande mentira. E aqui eu vou pegar emprestado um exemplo. Se durante 3 meses eu guardo dentro do meu armário um pé de tomates e digo com orgulho que é assim que eu quero e assim que é bom pro tomate, eu não vou colher tomate nenhum. Porque um pé de tomates, pela sua natureza, precisa de luz, água, calor. Ele não tá nem aí pro que eu quero. Quando eu tento me colocar no centro de tudo, no lugar de Deus, eu destruo a ordem que existe entre mim e Deus e a ordem que existe entre mim e as outras criaturas. Essa é a tragédia original. Eu não sou o centro de tudo, o mundo não gira em torno de mim. O pecado original não é tanto um pecado específico, roubar, matar, usar das pessoas, mas é a origem de todo o pecado. Percebem? O homem, tomado pela soberba, quis ser como Deus, mas sem Deus, e antepondo-se a Deus, e não segundo Deus. Se o livre-arbítrio remetia à minha capacidade de escolha, e a liberdade à minha capacidade de escolher sempre o que é bom, e rejeitar o que é mal, percebem que no momento em que eu tento distorcer essa realidade do bem e do mal, eu nego aquela liberdade plena na qual eu fui criado? Olha, Senhor, não quero saber dessa capacidade de fazer sempre o que é bom, fica pra você. Pois bem, o homem foi expulso do jardim. Essa expulsão do jardim representa a perda desse estado de graça original. E a partir daí o homem começa a conviver com as realidades da morte, do sofrimento, da luta interior. Mas por quê? Será uma vingança de Deus? E ao longo da história, a gente vê ao longo de todo o Antigo Testamento, o povo de Deus conheceu muito bem a dor da condição humana, as consequências dessa primeira queda e do pecado original que atinge toda a humanidade. Mas eles não eram capazes de entender o porquê. E se alguém já te perguntou por que essas coisas todas existem, o sofrimento, a dor, a morte, o medo, e você lembrou dessa história que você já tinha ouvido antes e pensou, é que Adão e Eva, o pecado original,
Bom, talvez a discussão não tenha ido muito longe. E um dos motivos pelos quais essa discussão talvez não tenha ido tão longe, e a gente tenha tanta dificuldade para falar dessas consequências do pecado original, é que a gente, assim como o povo de Deus ao longo de toda a história do Antigo Testamento, a gente tende a olhar só para o começo da história. Mas o significado último dessa história a gente não vai encontrar no Gênesis. O Gênesis é só o começo. O significado último dessa história só se manifesta plenamente à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O homem, privado da graça, se depara com a sua fragilidade, percebe suas limitações, sua pequenez. E essa privação da graça é, na verdade, o primeiro passo de Deus em direção ao homem decaído. Faz parte da pedagogia divina. Isso só vai ficar claro em Jesus Cristo. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça para conhecer Adão como fonte do pecado. O ponto 389 do Catecismo vai dizer: a doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia de que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo.